Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Quando eu era criança, eu e meus amigos ficávamos bastante alegres quando nós achávamos dinheiro na rua. Não sei se você já teve essa experiência. Uma outra brincadeira que nós fazíamos era amarrar uma linha transparente em uma nota, de baixo valor, deixava na rua. Quando alguém ia agachar para pegar essa nota, a gente puxava e se divertia com essas brincadeiras. O que dá valor? O que faz uma nota ter um valor, ou um ouro, ou até mesmo uma pérola? A resposta é a confiança coletiva. O fato de todas as pessoas acreditarem nisso faz com que aquela nota, o ouro ou uma pérola ou qualquer outro tipo de joia tenha esse valor de mercado. Jesus veio anunciar um reino que vale mais do que tudo. Alguns vão ter confiança nesta mensagem. Outros, infelizmente, não. Alguns vão confiar nesse tesouro e descobrir o quão valioso ele é. Outros, infelizmente, vão desprezá-lo. Quero ler com você Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao 58, a parábola do tesouro, da pérola e da rede. Acompanhe na sua Bíblia. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do teu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Para começar, vamos comentar o versículo 44 ao 46. Nesse trecho, nós temos duas parábolas: a parábola do tesouro escondido e a segunda, a parábola da pérola de grande valor. Ambas ensinam a mesma verdade, o valor incomparável do reino de Deus. Nenhum sacrifício será custoso demais para aqueles que entenderam o que Jesus veio anunciar: morar no céu para sempre, de graça. Vamos comentar e compreender um pouquinho mais esses 3 versículos e essas 2 parábolas da palavra de Deus. Vamos lá. A primeira parábola conta que um homem achou e escondeu. O texto diz isso. Ou seja, ele achou e escondeu um tesouro. Ele não estava procurando,
mas encontrou por acaso, talvez enquanto estava arando ou escavando a terra. Então veja que interessante, o texto diz que ele achou e escondeu. Sabe, se fosse um dinheiro, por exemplo, já vi alguns vídeos mostrando isso. Sabe, quando a pessoa ela encontra um dinheiro e como tem muito movimento, ou talvez o dono do dinheiro esteja perto, a pessoa coloca o pé em cima daquela nota, ou daquela moedinha, né? No caso, se fosse uma criança. Mas aqui ele achou e escondeu. Para quê? Para que outra pessoa também não encontrasse. Por quê? Porque aquilo para ele tinha um grande valor, tá? Então a parábola está dizendo isso, a história está dizendo isso. É importante nós entendermos primeiro a história, para depois a gente venha entender melhor o significado. Tudo bem? Então, provavelmente ele estava ali mexendo na terra, cavando a terra ou arando, né? Então, essa é a imagem que nós precisamos imaginar, tá? A sua alegria e entusiasmo fez ele ir, primeiro ele foi, vender tudo o que possuía e, em terceiro lugar, comprar aquele campo onde tinha encontrado o tesouro ocasionalmente, né? Então, ele não estava procurando aquele tesouro. Talvez estava plantando uma semente, talvez estava cavando, talvez estava arando a terra, mas sem querer, por ocasião, ele encontrou aquele tesouro, tá certo? Então a alegria dele foi tanto, o entusiasmo dele foi tanto, que ele escondeu de novo, talvez escondeu melhor de como estava, pegou todos os bens que ele tinha, vendeu, para que ele pudesse investir naquele campo. Eu quero esse campo. Por quê? Porque esse campo tem um tesouro valioso. Então essa é a história que Jesus está contando. Está claro que o tesouro escondido é o reino dos céus. Então agora nós vamos tentar entender o significado dessa parábola. Aqui está claro, eu acho que não é um ponto pacífico na interpretação dessa parábola. O tesouro é um símbolo do reino dos céus, né? Mas o que representa o homem que encontrou o tesouro? Aí nós temos duas possibilidades principais, né? Então o tesouro é o reino dos céus, já está claro. E aquele homem que encontra aquele tesouro, quem é esse homem? Jesus, quando contou essa parábola, estava dizendo que aquele homem encontrou um tesouro. Quem esse homem representa, né? Será que é o próprio Jesus ou será que são as pessoas que encontram o reino dos céus? Vamos para essas duas interpretações, tá? A primeira possibilidade é que o homem desta parábola, dessa história, representa as pessoas que ouvem e creem no Evangelho. Como essas pessoas, elas entendem o valor muito grande do reino dos céus, elas estão dispostas a sacrificar e renunciar a tudo o que têm. Então, a primeira aplicação desta parábola é que as pessoas, quando ouvem o Evangelho e falam, poxa, essa mensagem é uma mensagem muito importante, o que está em jogo aqui é algo de muito grande valor. O que esse Jesus ou o que esse pregador está anunciando é algo, é a coisa mais importante da vida. Então, essa é a primeira interpretação, tá? A segunda aplicação são verdades. A segunda opção é que um homem da parábola representa o próprio Jesus Cristo. Neste caso, Jesus comprou o mundo para obter a igreja, que era o tesouro que ele desejava. Então, pode ser que quando Jesus, com menor probabilidade, eu acredito que a primeira seja mais forte, mas as duas são verdades, né? A segunda possibilidade é que Jesus, ele comprou o mundo, né? E através dessa compra, por quê? Porque ali tinha um tesouro grandioso para ele. Que tesouro? A sua igreja, né? Então vamos lá. As duas aplicações são verdades do valioso reino de Deus. Então nós podemos pegar aqui dois textos que comprovam que essas duas aplicações podem ser verdades nessa parábola. Primeira aplicação, em Marcos 8:37, o próprio Jesus diz: que daria o homem pelo resgate da sua alma? Olha que pergunta intrigante, olha que pergunta interessante. Se as pessoas acreditarem realmente que o céu e o inferno existem, o que as pessoas dariam para ir morar no céu? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não é? Então, talvez isso que Jesus disse em Marcos 8:37, também disse em Mateus, seja uma pergunta que essa parábola está querendo representar.
Então aquele homem encontra o reino de Deus e vê que valor é esse. E ele está disposto a renunciar e sacrificar qualquer coisa para que possa entrar no reino de Deus. Essa é a primeira interpretação e nós temos respaldo na própria palavra de Deus para isso, né? Nos próprios outros ensinamentos do Senhor Jesus. Mas também nós temos a possibilidade desse homem ser Jesus. Em menor probabilidade, mas também é possível. Mas nós temos, por exemplo, o texto em Filipenses 2:8 que diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Observe o sacrifício que Jesus fez para poder comprar a sua igreja, para poder comprar o campo onde ele encontrou um tesouro, para poder comprar o mundo onde a igreja está e pertence. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Jesus obedeceu como um servo até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Então, olha o que Jesus pagou, o preço que ele pagou por amor à igreja. Então é como se ele viesse, encontrasse aquele tesouro e pagasse. Foi e vendeu tudo o que tinha, deixou sua glória, deixou o seu estado de Deus, não usurpou de ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou, se fazendo como homem, servo, e deu a sua vida. Até como homem, ele deu a sua vida e morreu, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, os dois significados, as duas aplicações têm respaldo na palavra de Deus, tá bom? Na primeira parábola, o homem encontrou o tesouro por acaso. Agora vamos fazer a ligação da parábola do tesouro com a parábola da pérola, tá? Na primeira parábola, a parábola do tesouro, o homem encontrou o tesouro por acaso. Ele estava lá e sem querer ele encontrou. Já na parábola da pérola, o homem é um negociante. Ele está em busca de bens valiosos. Jesus está falando aqui, comparando, interessante essa parábola, uma está próxima da outra. Eu acredito que isso não é por acaso, tem uma mensagem ali e por isso que nós estamos explicando essas duas parábolas em conjunto, porque elas falam uma com a outra, elas conversam, elas comunicam entre si, tá? Então, na primeira parábola, o homem encontrou por acaso aquele tesouro, foi, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele campo, para poder desfrutar daquele tesouro valioso que só ele sabia. Agora, na segunda parábola, o cenário muda. O homem é um negociante e a vida dele é buscar bens valiosos, é avaliar, tá certo? Quando ele encontra uma pérola de grande valor, também faz a mesma coisa que o primeiro homem da parábola fez. Ele vai e vende tudo o que tem para poder adquirir aquele item valioso, aquela pérola de grande valor que ele encontrou. Tá certo? Então, apesar do homem aqui estar em uma situação, são tipos, perfis diferentes de pessoas, de homem, a atitude dele quando encontra aquele tesouro, quando encontra aquela pérola de grande valor, é a mesma. Ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo ou aquela pérola que para ele era muito valiosa. Tá certo? Vamos lá. Eu quero ler aqui um comentário do Spurgeon, que ele faz essa ligação entre essas duas parábolas. Do comentário do Spurgeon que eu quero ler para você. Este homem é uma pessoa mais nobre, ele está falando do segundo homem, o homem negociante da pérola, tá? É um homem mais nobre, ciente do valor das joias e fazia de sua procura por elas um negócio da sua vida, era o trabalho dele. Ele é um indivíduo sério e pensativo, que busca as melhores coisas e, portanto, ele lê, ouve, pondera e examina, assim como um joalheiro faria ao buscar boas pérolas. Então olha o comentário aqui que ele está fazendo desse segundo homem que Jesus qualificou como um negociante. Ele já é um homem mais, ele não vai encontrar a pérola por acaso, ele está em busca dela, né? Deu para entender? Tá? Então, a comparação entre os dois. Então, vamos continuar aqui alguns comentários. Não se deve entender que é possível comprar a salvação, pois esta é pela graça. O sacrifício e a renúncia serão evidências de uma fé verdadeira e são feitas por gratidão. Então não pense aqui, meus irmãos, e uma leitura rasa do texto pode dar essa falsa interpretação de que Jesus está te querendo ensinar, de que para nós entrarmos no reino de Deus é necessário nós vendermos tudo o que tem.
né? E isso aqui pode ser uma oportunidade para os falsos profetas, para aqueles que têm interesse em dinheiro, em querer pregar uma mensagem dizendo que você precisa vender tudo o que você tem e doar para a igreja para que você possa comprar a sua salvação. Rejeite esse tipo de interpretação. Isso é mais de Satanás do que qualquer coisa, tá bom? Então, isso é uma mensagem e uma interpretação de Satanás, tá? De falsos profetas, de falsos líderes que querem te convencer e poder ganhar dinheiro em cima do Evangelho de Deus. Então, não é essa a interpretação, tá? Se você ler de uma maneira rasa, você vai entender que, olha, então eu preciso vender tudo que eu tenho que pegar tudo que eu tenho, vender tudo e dar para a igreja. Não é isso o que Jesus está querendo ensinar nesse trecho da palavra de Deus, tá? Ele está usando essa história apenas para dizer, aquilo que tem valor nesse mundo vai ter que ser sacrificar e renunciar, mas isso não é muita coisa quando você compara o renunciar às coisas que você está renunciando com o valor do reino dos céus. Essa é a mensagem, tá? Então, vamos lá. O melhor investimento dos tesouros, talentos em tempo é no reino de Deus, pois tem consequências eternas. Agora eu quero fazer uma contrapartida. Eu também não quero vir aqui ensinar para você que você não possa ser um dizimista ou um ofertante na sua congregação. Tenha um coração disponível para ajudar os pobres, ajudar a sua congregação e ter um coração pronto para doar, tá bom? O melhor investimento que você pode fazer de tudo aquilo que é valoroso para você, e isso inclui riquezas, dinheiro, e isso inclui talentos, aquilo que você faz bem, como por exemplo, cantar, tocar, pregar, ensinar, dançar, aconselhar, orar, interceder, cuidar de pessoas, cuidar de crianças, cuidar de jovens, evangelizar, nem que você seja um motorista que leva e traz alguns irmãos. São tantos os serviços que nós podemos fazer para favorecer o reino dos céus. O melhor investimento que você pode fazer para o seu tesouro, para o seu talento e para o seu tempo é gastar vida com o reino de Deus. Jesus está querendo mostrar isso, a verdade. Aqui também eu não posso deixar de mencionar. Então, um extremo é você entender que eu tenho que pegar tudo que eu tenho de dinheiro, de riqueza, vender e dar para a igreja. Não é essa a mensagem que Jesus está querendo transmitir. Mas um outro extremo também é você considerar que, não, eu vou na congregação, eu estou lá toda semana, mas eu não dou um centavo para ajudar aquele lugar. Isso é apenas um sinal de avareza no coração. Tá bom? Então vamos lá. Os dois extremos não estão sendo apoiados nessa mensagem. Eu preciso dizer isso aqui. Vamos lá. Portanto, o reino de Deus encontrará algumas pessoas simples, como foi o da primeira parábola. Aquela pessoa era um trabalhador ali da terra, né? Estava arando ou cavando a terra. Isso são pessoas que estão representando pessoas simples, que não estão em busca da verdade. E outras pessoas inteligentes, que estão buscando a verdade durante a sua vida. Alguns que encontram a verdade ocasionalmente, e outros que passam a vida em busca dela. Seja como for, a alegria da esperança de morar no céu para sempre os fazem renunciar a tudo. Vamos comentar agora do versículo 47 ao 50. A parábola da rede é muito semelhante à parábola do joio. Ambas ensinam que no juízo final haverá uma separação. O joio será separado do trigo. Os peixes ruins serão separados dos peixes bons, os ímpios dos justos. Vamos compreender um pouco melhor a parábola da rede. O mar, o que representa cada tópico que está aqui no versículo 47 ao 50, né? O mar é o mundo, representa o mundo, acho que está muito claro isso. A pesca é a separação do juízo final. Então essa pesca é a separação do juízo final. Também acredito ser bastante claro isso. Os pescadores, o próprio Jesus aqui disse que representam os anjos. Então, alguém está aqui, tem uma rede, lança a sua rede no mar e puxa essa rede, né? Durante essa puxada, pode ter peixes bons e peixes ruins. E os peixes bons são separados para ser aproveitados.
E os peixes ruins, vamos dizer assim, talvez devido ao tamanho, ou à qualidade, ou à capacidade daquele peixe, ele é lançado fora, é o que diz o texto, tá certo? Então, os pescadores são os anjos, tá? Os peixes bons são aqueles que são salvos, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que vão morar no céu. Agora, os peixes ruins são os condenados, tá bom? Eu tenho um comentário do Beacon, que eu vou deixar a referência aqui, e eu quero ler ele para você. Eu acredito que ele combina muito bem a parábola do joio e do trigo e também essa parábola da rede. Ele faz essa conexão entre as duas parábolas, tá? E interpreta elas. Eu gostaria de ler ela para você, acredito que vai ajudar bastante na nossa compreensão. A lição das parábolas parece ser dupla, tanto a do joio quanto da rede, tá? Ela é, em primeiro lugar, uma advertência para que cada pessoa tenha a certeza de que está entre o trigo e os peixes bons no reino, e não entre o joio e os peixes ruins. Essa é a primeira aplicação. Tenha certeza, eu e você devemos ter certeza de que nós somos trigos e peixes bons, e não joio e peixes ruins. Essa é a primeira advertência que Jesus está querendo ensinar aqui. Concordo. Agora, em segundo lugar, ela é uma advertência para os líderes humanos, para não usurparem a prerrogativa divina de separar os justos dos ímpios. Só no dia do juízo essa tarefa poderá ser adequadamente executada. A segunda aplicação, a segunda advertência, o segundo ensinamento que Jesus está querendo transmitir, tanto na parábola do joio, quanto também na parábola aqui da rede, é que os líderes, ou qualquer que ocupa qualquer cargo em uma comunidade, em uma igreja, em uma congregação, não pode, como ele disse aqui, usurparem a prerrogativa divina. Ou seja, eu tenho o direito de dizer, de determinar, de julgar, né? Quem é ímpio e quem é justo. Não compete a nós determinarmos isso, tá certo? Em outros textos nós vamos ter o dever de julgar as palavras e as ações das pessoas, mas determinar o coração, aquilo que está oculto, aquilo que não tem provas, aquilo que ninguém admitiu, aquilo que não tem testemunha, nós julgarmos o outro, nós não podemos fazer isso. Está sendo aqui proibido determinar. Essa separação não vai ser feita aqui na terra, mas apenas no dia do juízo final, com uma precisão extremamente precisa, com um julgamento extremamente preciso e feito pelo Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Um comentário. As descrições bíblicas do inferno são as mais terríveis possíveis. E eu preciso ter um comentário e gastar alguns minutos aqui. O próprio Jesus, e eu quero ler novamente para advertir, alertar a minha vida e a sua vida também. Jesus disse a respeito do inferno aqui, novamente, você tem acompanhado como tem sido as definições, as descrições que o Senhor Jesus tem dado ao inferno. E lança-losão na fornalha de fogo. Primeiro, fornalha de fogo. Segundo, ali haverá pranto, choro. Choro por quê? Muita tristeza, talvez solidão, arrependimento, não sei se poderia chamar de arrependimento, um remorso, sabe? Poxa, por que eu lancei fora as chances que eu tinha? Pranto, tristeza, solidão. Que mais? Ranger de dentes. O que o ranger de dentes representa? Muita dor, uma dor insuportável. Uma dor insuportável, tá bom? Então, as descrições bíblicas do inferno são as mais terríveis possíveis. E sabe o que me assusta? Duas coisas me assustam. A primeira é quem é que está fazendo essa descrição. É a pessoa mais confiável que eu e você vamos conhecer, o Senhor Jesus Cristo. O único que não mentiu na vida. Porque a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso. Eu e você somos qualificados pela Bíblia como mentirosos. Está em Romanos capítulo 3. Mas Deus verdadeiro. E Jesus é Deus encarnado. A Bíblia diz que Ele é a palavra viva. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E em outro texto, João 17 diz que a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Repito, a verdade. Jesus é a verdade. Ele não pode mentir. E é Ele que está tendo essa descrição, que está dando essa descrição do inferno. Eu nunca conheci ninguém tão verdadeiro como o Senhor Jesus. E eu também nunca conheci ninguém tão amável e que ama tanto como o Senhor Jesus. E olha a descrição do inferno: fornalha de fogo, haverá pranto e haverá ranger de dentes. Eu e você não podemos morrer sem termos a certeza de que nós somos trigo e de que nós somos peixes bons. Portanto, na sua congregação terão verdadeiros e falsos crentes misturados. Pare de tentar julgar os corações, se eles são bons ou se eles são ruins. Sua maior preocupação é ter a certeza de que você é trigo e de que você é um peixe bom. Vamos comentar agora o versículo 51 e 52. Jesus pergunta para os seus discípulos se eles tinham entendido tudo o que Jesus tinha ensinado através dessas 7 parábolas anteriores. E a resposta dos discípulos foram: sim, Senhor. Jesus então faz uma nova ilustração. Vamos estudar ela neste momento. Jesus então diz: todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então foi essa a ilustração que Jesus utilizou. Então ele faz a pergunta para os seus discípulos: vocês entenderam tudo? Ele diz: sim, Senhor. Então eu vou fazer uma comparação que é interessante para vocês, tá? Primeiro vamos tentar aqui entender o que Jesus, o significado de algumas palavras, tá? A palavra escriba, por exemplo, né? Ele diz: todo escriba instruído, né? Então a palavra escriba significa um estudioso das escrituras, principalmente naquela época, né? Na época que Jesus estava ensinando essas parábolas, não havia o Novo Testamento. Evidentemente ele foi escrito depois, né? Muitos anos depois. Só havia o Antigo Testamento. Então um escriba era um estudante do Antigo Testamento, mais especificamente, tá? E a palavra tesouro, né? Ele diz aqui: todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro. Que tira do seu tesouro. Essa palavra tesouro, no grego, significa lugar de guardamento seguro, um armazém ou um depósito, tá? É tão bom essa tradução, esse significado de depósito, que a ARA e também a NTLH decidiram que a melhor tradução aqui não é tesouro, mas depósito. Então, esse versículo na ARA e na NTLH está escrito depósito e não tesouro, tá? Então é como se dissesse assim: todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito. Então imagina lá um armazém, um quarto onde um pai de família guarda as suas coisas, né? A figura de um pai que guarda em um depósito da sua casa coisas novas e velhas. E coloquei aqui até alguns exemplos: ferramentas, roupas, recipientes, né? E até alimentos. Então imagina aquele quarto, né, da casa de um pai de família. Tem ali os lugares, tem uma sala, tem uma cozinha onde prepara a comida, os alimentos, tem os quartos onde as pessoas dormem, tem uma sala onde sentam ali, às vezes até para fazer uma refeição ou para conversar, e tem um armazém, tem um depósito, tem um lugar na casa onde você coloca aquelas coisas, sabe, que você não usa todos os dias, mas uma vez por mês ou uma vez no ano você vai lá e tira de dentro das caixas uma ferramenta, uma roupa, até mesmo alimentos. Seria um lugar ali, uma despensa para você guardar. É esse o lugar que Jesus, talvez você tenha um lugar desse na sua casa. Na minha casa eu tenho aquela cama, que é uma cama que também é um baú. Então você levanta o colchão e ali dentro você consegue guardar bastante coisas. Então, como eu moro em apartamento, ali é o lugar onde nos dias de hoje eu guardo bastante coisas, como ferramentas, como por exemplo alguns objetos que a gente usa para ir para a praia, por exemplo, que nós vamos usar 1, 2, 3 vezes no ano, né? Você vai lá e retira aquele item, né? Então ali eu tenho coisas novas
e ali eu também tenho coisas velhas. É isso, é essa mensagem que Jesus está querendo, é essa figura, é essa ilustração que eu e você precisamos imaginar, tá? Naquela época e também nos dias de hoje. Mas vamos lá. Os discípulos, agora vamos falar sobre o significado disso. Então já entendemos a imagem, a figura que tinha na imaginação, nos pensamentos, na mente daquelas pessoas que ouviram essa parábola. Agora, qual o seu significado? Vamos falar agora. Os discípulos, mesmo não sendo especialistas no Antigo Testamento, por serem judeus, conheciam muito das Escrituras, seja pela tradição oral, pela educação nas sinagogas. Eles frequentavam as sinagogas semanalmente, tá? A cultura deles, né? Então, assim como hoje nós aprendemos na nossa escola história, português, eles aprendiam ali o hebraico, né? Eles aprendiam ali nas escolas, assim como na sinagoga também, apesar do sistema de educação ser completamente diferente do que a gente tem hoje. Muitos dos discípulos, daquelas multidões que estavam ouvindo essas parábolas, eram pessoas iletrados, né? Eram pessoas que não conheciam ali, não sabiam ler e escrever, a maioria deles, né? Mas, mesmo assim, o judeu, ele faz parte da cultura judaica, o contar histórias. Então eles sabiam da história de Moisés, da história de Abraão, eles sabiam das histórias da Bíblia, eles decoravam textos, faziam parte da cultura, da vida deles, tá? Então os discípulos ali, mesmo não sendo especialistas, eles sabiam das Escrituras Sagradas, eles conheciam as Escrituras Sagradas, faziam parte da cultura da vida deles, e como nós vemos também nas festas, né? As festas como a Páscoa e muitas outras festas que eles tinham o hábito ali, fazia parte da cultura deles. Legal? Então a gente precisa entender que o que Jesus está querendo dizer aqui você já tem um conhecimento prévio, razoável do Antigo Testamento, tá? Essa é a primeira informação. Jesus está ensinando que os discípulos podem aproveitar tanto do conhecimento do Antigo Testamento quanto dos novos ensinamentos que estão recebendo pelo próprio Senhor Jesus, pelo Mestre. Então, Jesus está querendo dizer, combine, aproveite os ensinamentos do Antigo Testamento com esses novos ensinamentos que eu acabei de dar para vocês, das 7 parábolas, ou até mesmo do Sermão do Monte, desse treinamento que eles estão tendo aqui no Reino dos Céus, tá? Aqui no ministério de Jesus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento não se contradizem, mas se complementam, tá certo? O Novo Testamento é um cumprimento do Antigo Testamento. Então, não tente ignorar Gênesis, Êxodo, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jó. Não tente negligenciar. Isso também é a palavra de Deus e não é menos e nem mais importante. Talvez nós tenhamos mais ensinamentos práticos para a nossa vida no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, ele complementa, ele é necessário estar na Bíblia, tá certo? Então Jesus está dizendo aqui, aproveitem o conhecimento que vocês têm do Antigo Testamento e combinem isso com esses novos coisas que vocês acabaram de dizer, que vocês entendam. E isso vai ser como um pai de família que tem lá um depósito, que tira dele coisas novas e também tira coisas velhas. O fato de ser novo e velho não significa que aquelas duas coisas não são úteis, né? Tá certo? Portanto, nós também, eu e você, temos a palavra de Deus por completo, o Antigo e o Novo Testamento, que possamos aproveitar e desfrutar do privilégio de aprender, obedecer e ensinar essas palavras de vida eterna. Agora, vamos comentar do versículo 53 ao 58. Jesus conclui todas essas 7 parábolas, provavelmente em Cafarnaum, e depois parte para a sua pátria, Nazaré. Chegando em Nazaré, vai até a sinagoga deles e passa a ensinar naquele lugar, levando todas aquelas pessoas, os habitantes daquele lugar, daquela cidade, a se impressionarem com a sua sabedoria e também com os milagres realizados pelo Senhor Jesus. Vamos ver aqui o que fez o Senhor Jesus citar o provérbio antigo. O profeta tem honra, o profeta tem honra, a não ser na sua pátria ou na sua casa, tá bom? Vamos entender aqui. Por qual motivo as pessoas passaram a duvidar
de que Jesus, aquela sabedoria e aquele poder vinham de Jesus, que era possível aquele homem fazer aquelas coisas. O primeiro motivo deles era, eles não encontravam explicação para onde veio, de onde veio a sua sabedoria e o seu poder. Em segundo lugar, Jesus viveu naquela cidade até os seus 30 anos. A sua infância até os seus 30 anos, Jesus viveu naquele lugar. E em terceiro lugar, eles falavam, esse não é um filho de carpinteiro? Nós temos aqui a sua mãe, nós temos aqui os seus irmãos, e dão o nome de 4 irmãos, homens, né? Irmãos de Jesus, e falam também até as suas irmãs estão entre nós. E aqui provavelmente eles estão dizendo de irmãos e irmãs biológicas, filhos de José e Maria. É o que o texto está querendo dizer. É o que o texto está realmente descrevendo. Aquelas pessoas estavam dizendo de onde veio. Ou seja, eles estavam dizendo, como ele pode ter tanta sabedoria se nós conhecemos a vida dele, ele viveu aqui entre nós e ele não estudou em uma escola de mestres, nenhuma escola de escrituras, de rabinos, né? Por quê? De onde saiu essa sabedoria dele? Como é possível ele realizar esses milagres? Provavelmente Jesus aqui realizou alguns milagres, apesar de o texto concluir dizendo ele não realizou, como diz o texto aqui, no final, ele não fez ali muitas maravilhas, ou seja, provavelmente fez poucas. Ele fez alguns milagres ali naquele lugar, né? O último versículo, versículo 58, nos diz que ali ele não fez ali muitas maravilhas. Então provavelmente ele curou algumas pessoas, talvez expulsou alguns demônios, fez alguns exorcismos, praticou algumas maravilhas ali. As pessoas se surpreenderam, ficaram impressionados com a sua sabedoria e também com os milagres feitos pelo Senhor Jesus, tá? Então vamos lá. Esses foram motivos que fizeram que as pessoas questionaram, né? Quando a gente avalia de uma maneira assim, o coração, quando a gente avalia os pecados do coração, eu acho muito importante a gente fazer isso, porque, por exemplo, o orgulho, a inveja, a avareza, a luxúria, são todos pecados que estão no coração. Jesus falou muito a respeito disso, né? Que nós temos que sermos transformados de dentro para fora, tá? O orgulho e a inveja estão por trás desse sentimento, que faz com que a familiaridade gere desonra. Então, por exemplo, quando um filho, ele desonra um conselho do pai, ele está dizendo, eu entendo mais que você, pai, você é careta. Isso é uma atitude orgulhosa. Quando uma ovelha ou um membro de uma congregação desonra o seu pastor que te deu um conselho que tem até mesmo base bíblica, você olha para ele e fala, eu entendo da Bíblia também, não quero te obedecer. Isso é uma atitude orgulhosa, tá certo? Então, quando um parente ou um amigo te dá um conselho e que você sabe que é certo, mas você não quer admitir, eu e você não queremos admitir, é uma atitude orgulhosa. Eu coloquei um texto aqui que talvez está no princípio, no fundamento e na base desse padrão de comportamento humano, de que quando nós conhecemos alguém e essa pessoa é íntima, a gente acaba desonrando, desprezando essa pessoa. Mas muitas das vezes, quando alguém distante, quando alguém desconhecido nos fala o mesmo conselho, a mesma verdade, aí nós valorizamos. Por quê? Porque a pessoa que está perto, o profeta de casa não tem honra. O profeta aquele que é próximo, a gente despreza, desonra. Mas aquele que é distante, a gente acaba por valorizar. Já aconteceu com o meu filho, de eu dar um conselho para ele. Filho, faz isso é bom, isso é ruim. E depois de uns 3 meses, um professor dele fez o mesmo conselho, faz isso é bom, isso é ruim. E ele veio até mim e a minha esposa falar, olha, meu professor fez isso, eu achei muito bom o conselho dele e eu vou seguir o conselho dele. E era exatamente um conselho que eu tinha dado para ele. Mas isso é padrão do nosso coração, padrão do nosso comportamento. Por quê? Porque o nosso coração é manchado, é afetado e tem a natureza orgulhosa, tá?
O orgulho e a inveja faz com que a familiaridade gere desonra. Nós falamos assim lá no pensamento: se ele está nas mesmas condições que eu, não pode ser melhor que eu. Então, como essa pessoa vive no meio ambiente, come das mesmas coisas, está próximo, ele não pode ser melhor que eu. A incredulidade fez com que muitos doentes não fossem curados e, pior, muitos pecadores não fossem salvos. Então veja que aquelas pessoas, só porque Jesus habitou naquele lugar, Jesus tinha vivido naquele lugar, eles tiveram o orgulho e a inveja de falar: não é possível que uma pessoa que viveu entre nós, que não estudou, tenha uma sabedoria e um poder tão grande. Eu não aceito isso, não é possível que ele seja melhor do que eu. Esse orgulho e essa inveja e essa incredulidade, que é a última decisão, o orgulho e a inveja, fizeram eles decidir pela incredulidade. E essa incredulidade faz com que muitas pessoas não fossem curadas e, pior do que tudo, muitos pecadores não fossem salvos naquele lugar. E eu acredito que essa é um alerta para mim e para você, tá? O texto e os originais deixam claro que José e Maria tiveram mais filhos e filhas. Portanto, o dogma da perpétua virgindade de Maria não encontra respaldo nas Escrituras, tá? A Igreja Católica tem essa doutrina de que Maria ficou virgem até a sua morte e eternamente, vamos dizer assim, perpétua, né? Isso não tem respaldo nas Escrituras. O texto deixa claro que José e Maria tiveram mais filhos, né? Ele diz aqui: filho de Maria, filho do carpinteiro, como desprezando aquela profissão, né? Então, citou aqui o nome dos irmãos de Jesus. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto onde ele cita o nome de 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. 4 nomes muito comuns, judeus, muito comuns para aquela época, tá bom? Então, o texto deixa claro: José e Maria tiveram mais filhos e também filhas, tá bom? Portanto, às vezes, estamos muito perto das pessoas para valorizarmos a sua grandeza. Não permita que o preconceito desonre seus pais, seus líderes, seus irmãos e seus amigos. A incredulidade está levando bilhões de pessoas para o inferno. Vamos agora aplicar esses ensinamentos da palavra de Deus. Antes de se converter ao cristianismo, a maioria dessas pessoas gostavam do pecado, mas agora terão prazer em renunciar a essas práticas que desonram ao Senhor Jesus. Isso é uma das aplicações do que Jesus disse: vai e vende tudo o que tem, né? Nas 2 parábolas, tanto do tesouro quanto da pérola, aqueles homens foram e venderam tudo o que tinham. Então, essa é uma aplicação de quando você se converte ao cristianismo, você vai e vende tudo, ou seja, tudo aquilo que tinha valor para você, que você gostava e que agora desonra, que te impede você alcançar aquele tesouro, você sacrifica, você renuncia. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa que antes de se converter ao cristianismo era ladrão, ele roubava. Então, se antes ele roubava, quando ele compreende o Evangelho, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele, o que significa o vender tudo o que ele tem? Agora, ele não vai roubar mais. Pelo contrário, ele vai ter um trabalho honesto e ele vai ter a prática de fazer doações. Olha que mudança, né? Um extremo é você roubar, o outro, a bondade, é você agora ter um trabalho honesto e você ter o hábito de fazer doações. Quando as pessoas precisarem da sua ajuda, ao invés de você roubar, você vai ajudar elas, tá? Então, um outro exemplo: uma pessoa que antes de se converter ao cristianismo tinha o hábito de trair o seu cônjuge, trair o seu marido ou a sua esposa. Quando passa a se converter, ele vai abandonar essa prática, ele vai vender isso que ele gostava de fazer. Agora ele vai ser fiel e vai passar a amar a sua esposa ou seu esposo.
tá bom? Então, aquela pessoa que tinha o hábito de sentir muita raiva, de se vingar e quem sabe até mesmo matar outras pessoas, assassinar outras pessoas, né? Quando ele se converte ao cristianismo, ele vai abandonar essa prática, ele vai vender isso, ele vendeu tudo. Eu não quero mais ter essa vida, agora eu não vou matar as pessoas, pelo contrário, agora eu vou perdoar e eu vou agir com bondade, pagando o mal com o bem. Então, quando Jesus disse, encontrei um tesouro e agora tudo aquilo que tem valor para mim, tudo aquilo que eu possuo, eu vou vender para que eu possa comprar aquele campo ou para que eu possa comprar aquela pérola de grande valor, para que eu possa honrar e de uma forma de gratidão poder honrar o Senhor Jesus Cristo por esse presente, por essa graça que Ele nos deu, morar no céu para sempre. Vamos aplicar também dar mais algumas aplicações a respeito disso. Então, segunda coisa, gaste sua vida acumulando tesouros nos céus. Como eu acumulo tesouros no céu? Por exemplo, orando, lendo e estudando a Bíblia, jejuando, o Senhor Jesus disse isso, tá? Evangelizando, realizando doações, perdoando, agindo com bondade, visitando pessoas que estão doentes ou presas, certo? Então, alimentando alguém que está com fome, dando remédio para quem está doente. Então, são muitas as opções que você pode fazer, ações práticas de amor. Então, gaste a sua vida com isso. Isso é um tesouro que é muito mais valioso e com um valor muito maior, incomparável com dinheiro e com qualquer riqueza que nós temos neste mundo, tá bom? Essa é uma aplicação importante também. Vamos lá. Entenda, vou repetir aqui o que eu já disse, o que já aplicamos na parábola do joio. Entenda e aceite que na sua congregação terão verdadeiros e falsos cristãos, e que você não tem autorização nem capacidade para decidir se um coração é bom ou ruim. Não quero prolongar muito nisso, porque já ensinamos essa verdade na parábola do joio e do trigo, mas eu preciso frisar, porque aqui na parábola da rede, essa verdade novamente, ela é afirmada. E se a Bíblia está enfatizando, eu também preciso enfatizar. Então, não tente julgar o coração de alguém, se ele é bom ou se ele é ruim. Não é seu papel, você não tem autorização para isso, nem eu nem você, e também não temos precisão no julgamento, não temos capacidade para isso, tá bom? Então, nós precisamos abandonar este hábito. Já disse aqui no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, se você quiser, volte neste vídeo, o maior problema que nós temos no nosso relacionamento com o próximo, e foi a primeira coisa que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. E esse é um padrão, esse é um princípio espiritual. Todas as vezes que você passar a julgar uma pessoa, você vai perceber que ela também devolve, é um bumerangue. Quando você aponta e critica alguém, automaticamente aquela pessoa, ela critica você. E quando isso não acontecer, o reino espiritual vai dar um jeito de que você também seja julgado. Com a mesma medida que você julgar o outro, você também será julgado, tá bom? Então eu e você temos que tomar cuidado, é um hábito muito comum, muito frequente do comportamento humano, sempre querer adivinhar o que está, as intenções do coração das outras pessoas, tá? Repito de novo, onde o mal está claro e aberto, a comunidade deve tratar conforme ensinado por Jesus. Como tratar quando uma pessoa está falando o mal ou está praticando o mal? Isso está comprovado, ou ela admitiu, ou tem testemunhas e vocês decidiram a respeito disso, que isso seja pessoal, rápido, silencioso, com acordo e com perdão. Sobre isso, leia Mateus 18, tá? Vamos lá. A maior preocupação da sua vida é ter a certeza de que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Não morra sem ter essa certeza. Como eu faço isso, pastor? Uma vida prática de amor e de obediência da palavra de Deus é a evidência mais clara que eu e você podemos ter. Pastor, mas eu estou longe de ser perfeito. Eu também. Por isso, todos os dias estou pedindo perdão pelos meus pecados, em oração pessoal a Deus. E eu e você devemos ter a coragem de pedir: Deus, me transforma a cada dia, melhora, transforma o meu coração, transforma o meu caráter, me ajude a perdoar, me ajude a ter ações práticas,
Traga até mim, tenha coragem de fazer isso. Traga até mim pessoas que estão precisando, pessoas que estão com fome, pessoas que estão doentes, pessoas que precisam do meu serviço, pessoas que precisam do meu aconselhamento, da minha palavra, do meu abraço. Tragam até mim, para que eu possa ser Jesus Cristo nesta terra. Jesus morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. E Ele confia a você ser um representante dele nessa terra. E o mundo é um lugar cheio de oportunidades para que eu e você venhamos praticar o amor. Tá bom? Então, como que eu sei se o meu nome está escrito no livro da vida? Aceite a Jesus, ore todos os dias e tenha uma vida prática. Eu não estou querendo ser legalista, que você precisa orar todos os dias para ser salvo. Não é isso, a salvação é pela graça. A oração é apenas uma consequência de que você é salvo, tá? Mas eu estou dizendo, te incentivando a você ter uma vida de oração para que o Espírito Santo te transforma o seu coração, e ele transformando o seu coração, você estando disposto a ele transformar o seu coração, automaticamente, assim como a semente é plantada, vai gerar frutos de amor para a glória de Deus, tá bom? Vamos lá. Estude a Bíblia e ensine aos seus filhos e à sua comunidade com palavras e com o exemplo. Então, como Jesus disse aqui, o pai de família retira do seu tesouro, do seu depósito, coisas novas e velhas. Estude a Bíblia e, através do seu conhecimento, retire ali coisas novas e velhas, coisas da sua experiência de vida e também coisas da palavra de Deus, coisas que você já leu e entendeu e coisas também que o Espírito Santo vai revelar para você. Então você pode misturar aquilo que, pelo seu próprio esforço, você leu, você estudou grego, você estudou hebraico, você assistiu vídeos e você conseguiu compreender aquela verdade, mas outras coisas também que o próprio Espírito Santo vai revelar para você, coisas novas, tá bom? Então, ensine seus filhos e ensine a sua comunidade com a palavra e também com o seu exemplo. É uma aplicação importantíssima para mim e para você. Avalie melhor as pessoas próximas a você. Avalie as pessoas próximas a você. Por exemplo, os seus pais, os seus irmãos, tanto biológicos como os seus irmãos da comunidade, os seus amigos do trabalho, os seus amigos da escola, da faculdade, tá? Será que você não está desonrando por essa pessoa ser muito íntima de você, estar muito próxima, muito perto de você? Jesus foi negligenciado, expulso, e as pessoas deixaram de acreditar na palavra, na mensagem de Jesus, por ele ser um morador ali, um habitante daquele lugar em um outro momento. E as pessoas falaram: como é que pode essa pessoa que morou, está muito próxima da gente, ser tão sábio e ter tanto poder? Então talvez você está deixando de ouvir um conselho por alguém ser muito próximo de você. Então tire esse preconceito e avalie as palavras, tá bom? Dessa pessoa. Quem sabe ali Deus está usando essa pessoa próxima, e normalmente Ele usa pessoas próximas para nos aconselhar e nos dar uma palavra, tá bom? Então retire esse preconceito e que não se aplique na sua vida, que o profeta não tem honra a não ser na sua casa ou na sua pátria, ou seja, em ambientes onde ele é muito próximo, tá bom? Que as pessoas que estejam próximas de você tenham honra e que o fato de estar próximo não seja um obstáculo para você também. Honrar, como por exemplo diz nos 10 mandamentos: honre seu pai e a sua mãe. E são pessoas que estão próximas na vida da gente, principalmente na infância, na adolescência e na juventude, tá? O inferno é um lugar de tristeza, de tormento, muita dor e o pior de tudo, para sempre. Eu acredito ser a pior coisa do inferno é o fato de ser para sempre, é o fato de ser eterno, é o fato de a duração nunca ter fim, para sempre, tá? Então, encerro essa aplicação e este ensinamento e também o capítulo 13 de Mateus com essa reflexão: valorizar ou não Jesus e a sua palavra fará de você um peixe bom ou um peixe ruim. Você está disposto a seguir Jesus? Eu te adianto que vai te custar tudo. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.